No vasto e agitado mar da vida, todos nós anelamos por um farol que nos conduza através das tormentas emocionais, dos desafios inesperados e das águas incertas que se apresentam em nosso percurso. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Histórico na Grécia Antiga. Um filósofo histórico chamado Epicteto ergueu um farol de sabedoria, cujos lampejos continuam a iluminar o horizonte da existência humana, mesmo nos dias de hoje. Não esqueça de se inscrever no canal, no final do vídeo tem um bônus especial para você. Nos dias de hoje, este farol é composto por princípios históricos que não apenas transformarão a maneira como percebemos a vida, mas também nos capacitarão para enfrentá-la com bravura, elegância e resiliência. Imagine essa jornada chamada vida como uma embarcação em constante movimento, onde os ventos mutáveis da fortuna nos desafiam a cada curva. Nessa jornada, os princípios históricos de Epicteto funcionam como as velas que nos auxiliam a navegar tanto em mares calmos quanto turbulentos. Cada um destes princípios representa uma joia de sabedoria forjada por meio da experiência e reflexão profunda. São como uma bússola que nos guia em direção à paz interior, à virtude e à tranquilidade. Por gerações, a filosofia histórica tem servido como uma âncora de força e equilíbrio emocional para aqueles que a adotaram. Neste texto, mergulharemos profundamente nessas 40 doutrinas, compartilhando citações impactantes, narrativas inspiradoras e orientações práticas que o auxiliarão a incorporar essa filosofia em sua própria jornada de vida. Desde o controle do que você pode controlar até a aceitação da mortalidade, desde o cultivo da gratidão até a prática da paciência, exploraremos como os princípios históricos de Epicteto podem transformar não apenas sua perspectiva, mas também sua realidade. Portanto, aventureiro da vida, lembre-se de dar um like, se inscrever em nosso canal e prepare-se para zarpar em uma jornada de autodescoberta e crescimento pessoal, enquanto abraça esses princípios históricos que resistiram ao teste do tempo. Você descobrirá que, ao aplicar esses ensinamentos, se tornará o capitão de seu próprio barco, navegando com confiança e serenidade através das águas tumultuadas e dos momentos de calma, levando consigo a chama inextinguível da filosofia de Epicteto. Antes de começarmos com o primeiro princípio, é importante que você anote em um papel ou caderno e os revise todas as manhãs sem falta. Se precisar, assista ao vídeo várias vezes, você está convidado a fazê-lo. Princípio 1. O leme de sua própria vida. Imagine que sua vida é um barco navegando no vasto oceano da existência. Nos ensina que somos os capitães de nossa própria embarcação, temos o controle sobre o leme. O que significa que nossas ações e decisões estão sob nosso comando. Controle o que puder controlar e aceite com serenidade o que não puder. Este princípio nos exorta a concentrar nossa energia naquilo que efetivamente podemos mudar, como nossas atitudes, escolhas e comportamentos. Em vez de nos angustiarmos com as ondas incontroláveis da vida, devemos direcionar nosso leme na direção que escolhemos, buscando a calma interior e a virtude no meio da tempestade. Assim, este princípio nos lembra que, embora não possamos controlar as circunstâncias externas, sempre temos o poder de escolher como respondemos a elas. Princípio 2. A arte da diferenciação. Imagine que você é um oleiro trabalhando com argila. Epicteto nos incentiva a ser como esse hábil artesão que sabe distinguir entre o que está em sua bancada de trabalho e o que está fora de seu controle. Separe o interno do externo. Aconselha-nos sobre o que reside dentro de nossas mentes e corações, como nossas crenças, valores e atitudes. É moldável por nós. Em contraste os eventos externos, as opiniões dos outros e as circunstâncias fora de nosso controle estão além de nossa esfera de influência. Este princípio nos orienta a nos concentrar na essência de quem somos e em como escolhemos responder ao que nos acontece. Em vez de desperdiçar nossa energia e preocupações infrutíferas, ao compreender e aplicar essa distinção, encontramos liberdade interior e a capacidade de viver com mais autenticidade e serenidade. Princípio 3. As duas alças da vida. Epicteto utiliza uma metáfora poderosa para ilustrar este princípio. Tudo tem duas alças, uma para ser segurada e outra para não ser segurada. Essa imagem evoca a importância da escolha e da vontade em nossa vida cotidiana.
Nossas experiências e desafios podem ser segurados de duas maneiras: podemos agarrá-los com calma, sabedoria e resiliência ou permitir que nos arrastem para o estresse e a frustração. Princípio 4. O poder do não. Não é o que acontece, mas como interpretamos o que importa, nos diz Epicteto. Este princípio nos insta a dizer não às emoções destrutivas e às interpretações negativas que muitas vezes nos sobrecarregam quando enfrentamos dificuldades. Em vez de reagir impulsivamente às circunstâncias, podemos escolher deliberadamente como interpretar e responder ao que nos acontece. Se não se torna um escudo contra a negatividade, a angústia permite-nos manter a calma e a perspectiva. Lembra-nos que nossas percepções e julgamentos estão em nossas mãos. Ao praticar este princípio, nos tornamos mestres de nossas reações emocionais, capacitados para enfrentar os desafios com equilíbrio e sabedoria. Princípio 5. A magia da gratidão. Apreciar o que temos, em vez de lamentar o que nos falta. Não ousamos dizer que as coisas são difíceis porque não usamos mais, mas não ousamos mais porque são difíceis. Lembre-se de que a gratidão pode transformar nossa perspectiva. Quando reconhecemos e valorizamos as bênçãos presentes em nossas vidas, encontramos uma fonte constante de alegria e satisfação. Este princípio nos ensina a olhar além de nossas necessidades e desejos insaciáveis, concentrando-nos no que já temos. A gratidão nos enche de contentamento e nos permite encontrar beleza e significado mesmo nas situações mais desafiadoras. Princípio 6. A virtude como farol para Epíteto. A virtude é como um farol que guia nossas ações e decisões. A virtude é um julgamento adequado do que é apropriado e do que não é. Este princípio nos desafia a buscar a virtude em nossas escolhas diárias. A virtude não se trata apenas de fazer o que é certo, mas de desenvolver um entendimento profundo do que é apropriado em cada situação. A busca da virtude nos leva a agir com integridade e sabedoria, tomando decisões baseadas em julgamentos adequados. Isso não apenas melhora nossas vidas, mas também contribui para o bem-estar da sociedade em geral. A virtude se torna nosso farol moral, iluminando o caminho para uma vida mais significativa e enriquecedora. Princípio 7. Abraçar a mortalidade. Epíteto nos insta a reconhecer nossa própria mortalidade. Não se atormente pelo medo da morte, e assim, deixará de ser atormentado pelas trivialidades da vida. Aceitar a finitude da vida nos permite dar um significado mais profundo e urgente a ela. Lembra-nos que nosso tempo neste mundo é limitado e valioso. Este princípio nos encoraja a viver com propósito e tomar decisões conscientes sobre como investimos nosso tempo e energia. Ao abraçar nossa mortalidade, deixamos de nos preocupar com pequenas coisas e nos concentramos no que realmente importa. Isso nos inspira a viver uma vida autêntica cheia de significado e transcendência. Princípio 8. O espelho da autoavaliação. O filósofo compreende que críticas e elogios carecem de significado. Nos revela que somos encorajados a nos olhar através do espelho da autoavaliação. Em vez de depender da opinião dos outros para medir nosso valor, devemos buscar o crescimento pessoal por meio da reflexão e autocrítica. A autoavaliação honesta e constante nos ajuda a identificar nossas fraquezas e áreas de melhoria, permitindo-nos crescer como indivíduos, independentemente da aprovação ou desaprovação dos outros. Este espelho de autoavaliação se torna uma ferramenta inestimável para nosso desenvolvimento pessoal e nossa busca pela virtude. Princípio 9. A força da paciência e da resistência. Epíteto nos lembra que as adversidades são oportunidades para nos fortalecermos. Não se preocupe com o que acontece, preocupe-se com como reage ao que acontece. A paciência e a resistência são qualidades essenciais para superar os desafios da vida. Em vez de sucumbir ao pânico ou à frustração, devemos aprender a manter a calma e a perseverança. Este princípio nos ensina que muitas vezes a nossa reação às dificuldades determina seu impacto em nossas vidas. Praticar a paciência nos permite tomar decisões mais sábias e ponderadas, enquanto a resistência nos ajuda a enfrentar os momentos difíceis com determinação e força.
Juntas, essas qualidades nos capacitam a enfrentar os desafios com confiança e serenidade. Princípio 10. Viver o presente com plenitude. No 10º princípio, Epíteto nos insta a viver no presente. A única coisa que você sempre tem é o presente, o passado está fora de seu controle, e o futuro é incerto. Lembre-se disso. Este princípio nos impulsiona a abraçar o aqui e agora com plenitude e consciência. O presente é o único momento em que realmente podemos experimentar a vida. Ao nos concentrarmos no presente, deixamos de nos preocupar com o que já passou ou com o que ainda não aconteceu. Isso nos permite saborear cada momento e encontrar plenitude nas pequenas alegrias da vida cotidiana. Princípio 11. E a importância da autodisciplina. Epíteto enfatiza a autodisciplina como uma ferramenta fundamental para a transformação pessoal. Autodisciplina envolve controlar nossos impulsos e hábitos para levar uma vida mais virtuosa e significativa. Não somos punidos por nossas ações, mas pelo que fazemos em relação a elas, nos ensina este princípio. Ele nos desafia a desenvolver a capacidade de resistir às tentações e tomar decisões baseadas em princípios e valores sólidos. Autodisciplina nos permite ser donos de nossas ações, e, em última análise, alcançar um maior nível de autocontrole e autenticidade em nossas vidas. Ao praticar a autodisciplina, nos tornamos artífices de nosso próprio caráter. Princípio 12. E a importância da integridade pessoal. A integridade é um pilar fundamental na filosofia histórica de Epíteto. Ele nos ensina que nosso caráter é a única posse que realmente temos. Este princípio nos lembra que a integridade pessoal é um reflexo de nossa virtude e moralidade. A integridade envolve agir em conformidade com nossos valores e princípios, mesmo quando enfrentamos dificuldades ou tentações. Ele nos desafia a manter nossa palavra, ser honestos e ser leais a nós mesmos. A integridade é um farol moral que nos guia para uma vida de coerência e autenticidade, onde nossas ações refletem nossos valores mais profundos. Princípio 13. Cultivar a resiliência mental. Epíteto nos insta a cultivar a resiliência mental. A diversidade não é um obstáculo, mas uma oportunidade, nos lembra. A resiliência envolve a capacidade de se recuperar e aprender com as dificuldades. Ele nos encoraja a ver os desafios como oportunidades para crescer e se fortalecer. Este princípio nos desafia a não desistir diante da adversidade, mas a enfrentá-la com coragem e determinação. A resiliência nos permite superar os obstáculos e transformar as dificuldades em experiências de aprendizado. Ao cultivar essa força mental, nos tornamos pessoas mais fortes e capazes de enfrentar qualquer desafio que a vida nos apresente. Princípio 14. A austeridade como caminho para a liberdade interior. Epíteto defende a austeridade como um caminho para a liberdade interior. O homem livre é aquele que vive com austeridade, nos diz. A austeridade envolve renunciar às comodidades desnecessárias e se concentrar no essencial. Este princípio nos desafia a simplificar nossas vidas e não ser escravos de nossos desejos materiais. Ao viver com austeridade, liberamos tempo e recursos para nos concentrarmos no que realmente importa. Desenvolvemos nossa virtude e cultivamos relacionamentos significativos, sendo tolerantes diante de circunstâncias e aprendendo a abraçar a incerteza como uma oportunidade para crescer e se adaptar. Princípio 16. A arte de ouvir. Epíteto nos lembra da importância de ouvir no 16º princípio: tenha 2 ouvidos e uma boca para que possa ouvir o dobro do que fala, ele nos aconselha. Este princípio nos ensina a ser conscientes da importância de ouvir os outros com empatia e compreensão. A escuta ativa nos permite entender melhor os outros e fortalecer nossos relacionamentos interpessoais. Em vez de impor nossas opiniões, aprendemos a abrir espaço para as perspectivas dos outros e construir pontes de comunicação mais eficazes. Princípio 17. A importância da educação contínua. A educação é um valor fundamental na filosofia histórica, e Epíteto enfatiza sua importância no 17º princípio: e não pare de aprender, nos insta. Este princípio nos lembra que a aprendizagem é uma jornada constante ao longo de toda a vida.
A educação contínua nos permite expandir nosso conhecimento e desenvolver nossas habilidades. Nos impulsiona a buscar o crescimento pessoal e estar abertos a novas perspectivas. Ao investir em nossa educação, enriquecemos nossas vidas e nos aproximamos da sabedoria. Princípio 18. A generosidade de espírito. A generosidade é uma virtude, e Epíteto a promove no 18º princípio. O filósofo é generoso de espírito, nos diz este princípio. Ele nos chama para cultivar a generosidade em nossas vidas, não apenas em termos materiais, mas também em nossa disposição para ajudar os outros. A generosidade de espírito implica ser amável, compassivo e solidário com os outros. Nos lembra que a verdadeira riqueza reside em nossas ações altruístas e em como impactamos positivamente a vida dos outros. Praticar a generosidade nos leva a viver uma vida mais significativa e conectada com os demais. Princípio 19. A sabedoria da reflexão. No 19º princípio, Epíteto nos insta a refletir sobre nossas ações e escolhas. Não apresse seus julgamentos nem haja sem refletir, nos aconselha. A sabedoria da reflexão implica tomar o tempo para pensar antes de agir. Este princípio nos desafia a não agir impulsivamente, mas a considerar as consequências de nossas ações. Ele nos convida a cultivar a autodisciplina e a autoavaliação, garantindo que nossas decisões estejam alinhadas com nossos valores e princípios. Princípio 20. A importância da empatia. Epíteto nos ensina a importância da empatia no 21º princípio. Ele compreende que todos carregam consigo sua própria carga, nos diz este princípio. Ele nos insta a desenvolver a empatia, a capacidade de se colocar no lugar dos outros e compreender suas lutas e desafios. A empatia nos permite conectar de forma mais profunda com as pessoas ao nosso redor. Ao compreender que todos enfrentam suas próprias batalhas e desafios, cultivamos a compaixão e a solidariedade. A empatia nos leva a tratar os outros com gentileza e compreensão, criando relacionamentos mais saudáveis e significativos. Princípio 22. A aceitação da imperfeição. A busca pela perfeição pode ser exaustiva e frustrante. Epíteto nos aconselha no 22º princípio: não espere que as pessoas sejam perfeitas e não se preocupe com suas falhas, nos diz este princípio. Ele nos convida a aceitar a imperfeição em nós mesmos e nos outros. A aceitação da imperfeição nos liberta do julgamento constante e nos permite abraçar a humanidade em sua totalidade. Nos lembra que todos cometemos erros e temos fraquezas. Ao praticar a compreensão e a tolerância em relação às imperfeições, promovemos relacionamentos mais compassivos e autênticos. Princípio 23. Serenidade na adversidade. Epíteto nos encoraja a manter a serenidade no meio da adversidade no 23º princípio, e não permita que as circunstâncias externas o perturbem, nos diz este princípio. Ele nos desafia a não permitir que as dificuldades externas afetem nossa paz interior. A serenidade na adversidade envolve cultivar a força mental para enfrentar os desafios com calma e equilíbrio. Em vez de reagir impulsivamente às situações estressantes, aprendemos a manter a perspectiva e tomar decisões conscientes. Essa serenidade nos ajuda a navegar pelas águas turbulentas da vida com graça e sabedoria. Princípio 24. Virtude como guia. No 24º princípio, Epíteto reafirma a virtude como guia fundamental. A virtude é o único bem, nos lembra este princípio. Ele nos insta a buscar constantemente a virtude em nossas ações e decisões. A virtude se torna nosso farol moral, iluminando o caminho para uma vida significativa e autêntica. Ele nos desafia a tomar decisões baseadas em princípios éticos e a viver de acordo com nossos valores mais profundos. Ao fazer isso, cultivamos uma vida de integridade e significado. Princípio 25. O valor da autenticidade. Epíteto nos ensina o valor da autenticidade no 25º princípio. Não se preocupe com o que os outros pensam de você, nos aconselha este princípio. Ele nos convida a ser autênticos e fiéis a nós mesmos, independentemente das opiniões dos outros.
Autenticidade implica viver de acordo com nossos valores e princípios sem comprometer nossa integridade para agradar aos outros. Ao abraçar nossa singularidade e ser genuínos em nossas ações, construímos uma vida mais rica e significativa. A autenticidade nos permite viver plenamente, honestamente, sem medo do julgamento externo. Princípio 26. A importância da integridade pessoal. No 26º princípio, a virtude está no centro de si mesmo, nos diz este princípio. Ele nos insta a viver nossas vidas de forma coerente com nossos valores mais profundos e princípios éticos. A integridade pessoal implica ser honesto consigo mesmo e com os outros. Nos desafia a manter nossa palavra e agir com coerência em todas as áreas de nossa vida. Ao fazer isso, construímos uma base sólida para uma vida significativa e virtuosa. Princípio 27. Prudência no julgamento. A prudência é fundamental no 27º princípio de Epíteto. Cuide de seus próprios julgamentos, nos aconselha este princípio. Ele nos convida a ser cautelosos ao fazer julgamentos sobre os outros e sobre as situações. A prudência no julgamento implica não nos apressarmos a conclusões precipitadas ou preconceituosas. Nos desafia a considerar cuidadosamente a evidência e a ser justos em nossas avaliações. Ao praticar a prudência, cultivamos uma mente aberta e justa, o que nos permite relacionar melhor com os outros e tomar decisões mais informadas. Princípio 28. A importância da gratidão. Epíteto nos lembra da importância da gratidão no 28º princípio. Seja grato pelo que você tem, nos diz este princípio. Ele nos insta a apreciar e valorizar as bênçãos presentes em nossas vidas, em vez de nos concentrarmos no que nos falta. A gratidão como atitude de vida nos leva a reconhecer a abundância que nos cerca, mesmo em meio às dificuldades. Nos ajuda a encontrar alegria nas pequenas coisas e a ser conscientes das bênçãos cotidianas. Ao praticar a gratidão, vivemos com um coração pleno e alegre. Princípio 29. Empatia para consigo mesmo. A empatia para consigo mesmo é o tema do 29º princípio. Epíteto nos encoraja a compreender e perdoar a nós mesmos. Você não é perfeito, mas é humano, nos lembra este princípio. Ele nos convida a nos tratarmos com a mesma compaixão que oferecemos aos outros. A empatia para consigo mesmo implica ser gentil e compreensivo com nossas próprias imperfeições e erros. Nos desafia a aprender com nossas experiências, em vez de nos julgarmos severamente. Ao praticar a empatia para consigo mesmo, construímos um relacionamento mais saudável e compassivo conosco mesmos. Princípio 30. A busca pela sabedoria. Epíteto nos encoraja a buscar a sabedoria como um objetivo contínuo na vida no 30º princípio. A sabedoria é o caminho para a verdadeira liberdade, nos diz este princípio. Ele nos insta a cultivar uma sede constante por conhecimento e entendimento. A busca pela sabedoria nos impulsiona a questionar, explorar e aprender ao longo de nossas vidas. Nos desafia a buscar a verdade e aplicar a sabedoria em nossas ações diárias. Ao fazer isso, nos aproximamos da verdadeira liberdade mental e espiritual, enriquecendo nossas vidas continuamente. Princípio 31. A importância do autocontrole. Epíteto nos lembra da importância do autocontrole no 31º princípio. O autocontrole é a chave da virtude, nos diz este princípio. Ele nos insta a dominar nossos impulsos e desejos, permitindo-nos agir de acordo com a razão e a virtude. O autocontrole nos ajuda a resistir às tentações e a tomar decisões baseadas em princípios éticos. Nos desafia a não sermos escravos de nossos desejos momentâneos, mas a exercer um controle consciente sobre nossas ações e emoções. Ao praticar o autocontrole, cultivamos uma vida de virtude e autenticidade. Princípio 32. A importância da paciência. A paciência é o tema do 32º princípio de Epíteto. A paciência é o antídoto para a ira e a frustração, nos aconselha este princípio. Ele nos ensina a manter a calma e a serenidade no meio das dificuldades e desafios. A paciência nos permite resistir à impulsividade e à raiva, o que nos ajuda a tomar decisões mais sábias.
Nos desafia a entender que muitas coisas estão além de nosso controle e que nem sempre podemos obter o que desejamos imediatamente. Ao praticar a paciência, desenvolvemos uma mente tranquila e resiliente. Princípio 33. A importância da autodescoberta. Epíteto nos encoraja a buscar a autodescoberta no 33º princípio, conhece-te a ti mesmo, nos diz este princípio. Ele nos insta a explorar nossas próprias crenças, valores e desejos para entender quem realmente somos. A autodescoberta nos leva a uma maior conscientização de nossas forças e fraquezas, permitindo-nos crescer e melhorar. Nos desafia a questionar nossas suposições e estar abertos à evolução pessoal. Ao buscar a autodescoberta, nos aproximamos de uma vida mais autêntica e significativa. Princípio 34. Tolerância à diversidade de opiniões. A tolerância à diversidade de opiniões é o tema do 34º princípio de Epíteto. Aceite que os outros têm pontos de vista diferentes, nos aconselha este princípio. Ele nos insta a ser respeitosos e compreensivos com as opiniões e crenças dos outros. A tolerância nos permite abrir-nos a novas perspectivas e construir relacionamentos mais harmoniosos. Nos desafia a não impor nossas opiniões e julgamentos aos outros, mas a ouvir e aprender com as diferenças. Ao praticar a tolerância, promovemos a paz e a cooperação em nossas interações sociais. Princípio 35. A importância de viver com propósito. Epíteto nos lembra da importância de viver com propósito no 35º princípio. Uma vida sem propósito é uma vida sem direção, nos diz este princípio. Em nossas ações e escolhas, viver com propósito nos ajuda a direcionar nossa energia para o que realmente importa e nos dá um senso de direção na vida. Nos desafia a questionar nossos valores e objetivos e alinhar nossas ações com eles. Ao viver com propósito, criamos uma vida significativa e satisfatória. Princípio 36. A importância da resiliência emocional. No 36º princípio, a desenvolver a resiliência emocional, não se deixe levar por suas emoções, nos diz este princípio. Ele nos desafia a não sermos prisioneiros de nossas emoções, mas a aprender a gerenciá-las de maneira equilibrada. A resiliência emocional nos permite manter a calma em situações emocionais intensas e a não tomar decisões impulsivas com base em nossas emoções. Nos ajuda a manter a distância de nossas reações automáticas e a responder de maneira mais consciente e sábia. Ao praticar a resiliência emocional, fortalecemos nossa capacidade de enfrentar desafios com serenidade. Princípio 37. A sabedoria de aprender com a experiência. Aprender com a experiência é o tema do 37º princípio, e a vida é uma lição constante, nos diz este princípio. Ele nos ensina a ver cada experiência, seja positiva ou negativa, como uma oportunidade para o crescimento e aprendizado. Aprender com a experiência nos permite melhorar como indivíduos. Nos desafia a refletir sobre nossas ações e escolhas, identificando lições valiosas em cada experiência. Ao abraçar a sabedoria de aprender com a vida, nos tornamos pessoas mais sábias e conscientes. Princípio 38. A importância da moderação. Epíteto enfatiza a moderação no 38º princípio. A moderação é a chave da virtude, nos diz este princípio. Ele nos insta a evitar extremos e encontrar equilíbrio em todas as áreas de nossas vidas. A moderação nos ajuda a evitar o excesso e a permanecer no caminho da virtude. Nos desafia a não cair em hábitos destrutivos ou comportamentos impulsivos. Ao praticar a moderação, vivemos uma vida mais equilibrada e virtuosa. Princípio 39. A importância da comunicação clara. A comunicação clara é o tema do 39º princípio de Epíteto. Fale com clareza e ouça com compreensão, nos aconselha este princípio. Ele nos insta a ser conscientes de como nos comunicamos com os outros e a buscar uma comunicação eficaz. A comunicação clara nos ajuda a evitar mal-entendidos e conflitos desnecessários. Nos desafia a ser honestos em nossas conversas e a ouvir ativamente os outros. Ao praticar a comunicação clara, construímos relacionamentos mais saudáveis e colaborativos. Princípio 40. O caminho para a felicidade. Como caminho para a felicidade,
Epíteto nos diz no 40º princípio que a virtude é a verdadeira fonte da felicidade. Ele nos insta a buscar a virtude em todas as nossas ações e escolhas, reconhecendo que a verdadeira felicidade vem de viver uma vida virtuosa. A virtude não apenas nos leva a agir com integridade e sabedoria, mas também nos preenche com um profundo senso de satisfação e propósito. Nos desafia a fazer da virtude o alicerce de nossas vidas e a buscar constantemente seu desenvolvimento. Seguindo o caminho da virtude, nos aproximamos de uma vida plena e significativa. Estes princípios adicionais são também indispensáveis para uma vida serena e virtuosa. Considere isso um bônus por ter ficado até o final. Princípio 41. A importância da humildade. No 41º princípio, Epíteto nos ensina sobre a importância da humildade. A humildade é a base da sabedoria, nos diz este princípio. Ele nos convida a reconhecer nossas limitações e a não nos deixarmos levar pelo orgulho ou arrogância. A humildade nos ajuda a permanecer abertos a novas perspectivas e a aprender com os outros. Nos desafia a não nos superestimarmos nem nos menosprezarmos, mas a mantermos uma visão realista de nós mesmos. Ao praticar a humildade, cultivamos uma mente aberta e uma disposição para o crescimento pessoal. Princípio 42. A importância da empatia ativa. Epíteto nos lembra da importância da empatia ativa no 42º princípio. Coloque em prática a empatia em suas ações, nos diz este princípio. Ele nos insta a não apenas compreender as emoções e perspectivas dos outros, mas a agir de acordo com essa compreensão. A empatia ativa nos leva a tomar medidas para ajudar e apoiar aqueles que nos rodeiam. Nos desafia a traduzir nossa compreensão em ações que beneficiam os outros. Ao praticar a empatia ativa, construímos relacionamentos mais próximos e significativos com aqueles que tocamos com nossos atos de bondade. Princípio 43. A importância da autenticidade. A autenticidade é o tema do 43º princípio de Epíteto. Seja fiel a si mesmo em todas as circunstâncias, nos aconselha este princípio. Ele nos ensina a ser coerentes em nossas ações e a não comprometer nossa integridade para agradar aos outros. A autenticidade implica viver de acordo com nossos valores e princípios sem medo do julgamento externo. Nos desafia a sermos honestos e fiéis a nós mesmos em todas as circunstâncias. Ao praticar a autenticidade, construímos uma vida mais rica e significativa. Princípio 44. A gratidão como estado mental. Epíteto nos lembra da importância da gratidão como estado mental no 44º e último princípio. A gratidão é o caminho para a paz interior, nos diz este princípio. Ele nos insta a cultivar uma atitude de gratidão em relação à vida, independentemente das circunstâncias. A gratidão como estado mental nos ajuda a ver a beleza e o valor em cada momento da vida. Nos desafia a apreciar as bênçãos presentes em nossas vidas mesmo em meio às dificuldades. Ao praticar a gratidão, encontramos uma paz interior e uma sensação de abundância que enriquece nossas vidas. Os 44 princípios históricos que analisamos com base na filosofia de Epíteto oferecem um valioso e profundo caminho em direção a uma vida mais rica em significado. Cada um destes princípios nos desafia a cultivar a virtude, a autenticidade e a sabedoria em nossas vidas, orientando-nos através das complexidades da experiência humana. Desde a ênfase na autodisciplina e na resiliência até a importância da empatia e da gratidão, esses princípios nos dotam de ferramentas poderosas para navegar com serenidade e força interior pelos desafios e alegrias da vida. Esperamos que esta exploração dos princípios históricos tenha sido uma fonte de inspiração e enriquecimento para você. Convidamos você a compartilhar este conteúdo com seus amigos e familiares para que possamos juntos aprofundar nossa compreensão dos ensinamentos de grandes filósofos como Epíteto. O estoicismo está cheio de ensinamentos aplicáveis à nossa vida cotidiana, portanto, encorajamos você a continuar aprendendo sobre essa filosofia. Se inscreva e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Deixo aqui 2 vídeos repletos de sabedoria histórica para que você continue aprendendo. Até a próxima!